Bom dia, turma. Eu sou o Leandro, sou professor de ciências e hoje a nossa aula vai ser sobre substâncias e misturas. Vamos lá? Bem, mistura. O que é mistura? Mistura é um conjunto com diferentes tipos de substância. Pode ser formada por duas ou mais substâncias. Uma pergunta: água mineral. Água mineral é uma mistura? Sim, a água mineral é uma mistura, sim. Ela tem água e tem suas classificações, seus nutrientes: bicarbonato, sódio, cálcio, cloreto, nitrato, potássio. Mas a gente não consegue visualizar essas substâncias. Mas é uma mistura, sim. Vamos lá. Substância. O que é substância? As substâncias são formadas por um único tipo de componente e possuem propriedades constantes e definidas. Vamos lá, um exemplo de substância. Nós temos um recipiente e nesse recipiente nós só temos oxigênio, entendeu? Só oxigênio, oxigênio puro. Então é uma substância única, tá bom? Vamos agora para misturas homogêneas e heterogêneas. Qual a diferença entre elas? A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar de duas ou mais fases. Fase é a cada porção que apresenta aspecto visual e uniforme. Por exemplo, nessa figura à esquerda, nós temos a mistura homogênea. É um copo com água. A gente sabe que tem uma mistura, mas a gente não consegue visualizar o que tem nessa mistura. Já a da direita é uma mistura heterogênea. A gente consegue visualizar que tem a mistura e que tem as fases. No caso aqui, são duas fases. Na parte superior, nós temos ali o óleo, que é menos denso, e na parte inferior, a água, que é mais densa. Elas não se misturam, formando duas fases. Mistura homogênea são aquelas que você não consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias. Por exemplo, elas se apresentam uniforme e em uma fase só, por isso chamado monofásica. Ela só tem uma fase. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem virando uma única solução. Exemplo aqui, um copo com água e açúcar. E você jogou açúcar, diluiu o açúcar, a água fica só em uma forma, só monofásica, em uma fase. Agora vamos para exemplos de homogêneos. Água e açúcar é uma mistura homogênea líquida. Aqui, por exemplo, ó, tem o açúcar, a água e eu vou mexer e a gente não consegue mais visualizar a açúcar. Nós temos aqui uma mistura homogênea líquida. Aqui é o álcool. O álcool hidratado também é uma mistura homogênea líquida. Por quê? Está diluído álcool no percentual e água, mas a gente não consegue ver a diferença. Álcool mais água, a gente não consegue visualizar. Ela está em uma forma única, unifase, tá bom? Outro exemplo aqui, o café, tá? O café foi diluído aqui na água, está em uma única forma, única fase, tá bom aqui? Vamos para outro exemplo. O exemplo de mistura homogênea sólida. Aqui o exemplo, vamos dar o cadeado, que ele é feito de cobre e zinco, essa parte dourada. Só que a gente não consegue visualizar o que é zinco e o que é cobre. Se misturou, ficou uma coisa só. Então a gente não consegue. É uma mistura homogênea sólida. E o terceiro exemplo aqui é o ar atmosférico, o ar que nós respiramos. Existe vários gases que compõem esse ar. Por exemplo, aqui o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, e nós chamamos de mistura homogênea gasosa. A gente não consegue visualizar, mas sabemos que tem essa mistura de gases. Entre esses três que eu falei, tem mais outros. Vamos lá, mistura
heterogênea. O que é? É nítida a presença de duas ou mais substâncias numa mistura. Se apresentam polifásica. Aqui temos um exemplo nesse recipiente onde nós temos óleo, água e areia. Três coisas que não se misturam e formam fases, se você observar. Aí, no caso, 3 fases. Vamos para exemplos? Vamos lá. Exemplos de heterogêneas. Óleo e água. Aqui eu fiz aqui, ó, uma experiência. Nós temos aqui água e óleo. O óleo na parte superior, porque é menos densa, e a água na parte inferior, porque é mais densa, tá bom? Nós temos quantas fases? 2 fases. Olha lá, a água embaixo, o óleo em cima. Posso misturar, posso sacudir, balançar, agitar, que elas não se misturam. Continua o óleo na parte superior e a água na parte inferior. Vamos lá? Mais um exemplo. Outro exemplo até que foi na figura anterior, no slide anterior. Olha lá. Areia, água e o óleo. 3 fases. Mais um exemplo de mistura heterogênea líquida. Água, óleo e areia. Posso mexer, sacudir, balançar, eles não vão se misturar, tá bom? Vamos para outro exemplo, o exemplo de mistura heterogênea sólida. Aqui o exemplo que eu vou dar é o ouro e areia. Por exemplo, lá os garimpeiros, quando estão lá colhendo, procurando atrás de ouro, eles pegam a areia, lavam e vão balançando, vão sacudindo e conseguem visualizar se tem ouro ou não naquela areia. Por quê? Porque não se misturam. Faz uma mistura heterogênica sólida. Aqui na figura ao lado tem um exemplo. Olha, a areia e o ouro aparecendo. Elas não se misturam. Tá bom? Uma observação importante é que na mistura heterogênea não existe mistura gasosa. Mistura heterogênica gasosa. Não existe, tá bom? Agora nós vamos falar sobre misturas coloidais. Vem lá. O que é mistura coloidais? É a mistura que parece ser homogênea, mas na verdade são misturas heterogêneas. A olho nu, a gente visualiza, parece homogêneas. Mas quando a gente usa um auxílio de um aparelho, por exemplo, um microscópio, a gente visualiza que ela é uma substância heterogênea, uma mistura heterogênea. Vamos lá. Só é possível vermos essa heterogeneidade através de utilização de instrumentos específicos, por exemplo, o microscópio. Exemplos de misturas coloidais. Sangue. Parece ser homogênea ao olho nu, mas através do microscópio é possível ver as hemácias, os leucócitos, plaquetas e o plasma. Outro exemplo comum é o leite integral. Tem aparência uniforme, mas ele é composto. Tem água, gorduras, proteína, entre outras. Bem, nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, deixarei o meu e-mail e só entrar em contato. Um abraço para todos.